Bem-vindos ao curso SCE 381, Padrões Ethernet sobre cabeamento estruturado. O objetivo desse curso é explicar os padrões de velocidade Ethernet e as respectivas mídias necessárias em cabeamento estruturado. Neste curso não falaremos sobre padrão Ethernet sob outras mídias que não as definidas em cabeamento estruturado, como par trançado e fibra ótica. Apenas citaremos alguns deles, como Ethernet sobre cabos coaxiais, por exemplo. Também nos restringiremos aos padrões definidos pelo I3E, e não a outros padrões definidos por outras normas e alguns fabricantes. Como falaremos sobre cabeamento estruturado, é bastante desejável ter algum conhecimento sobre cabeamento estruturado. Você poderá ter esse conhecimento básico com o curso online SCE 100. Também não cobriremos o funcionamento do Ethernet como protocolo, como por exemplo, a formação dos frames, formatos de sinalização, frequências e características do protocolo. Este curso tem apenas uma aula, mas dividida em várias subaulas. Cada subaula é um vídeo de alguns minutos de duração. Ao final do curso, você terá uma avaliação e se você for bem nessa avaliação, você receberá um certificado de conclusão deste curso. Também você tem um link com um material de referência para que possa baixar e utilizar no seu dia a dia. Também colocamos um link para um vídeo com uma entrevista com o criador do Ethernet. O áudio está em inglês, mas há legendas em espanhol. O que é Ethernet? É um padrão de comunicação em rede de computadores. Esse padrão é utilizado mundialmente em redes locais de todos os portes, desde pequenos escritórios a grandes empresas e data centers, mas também é utilizado em redes metropolitâneas, MAN, ou com abrangências maiores, como por exemplo ligações entre cidades, que são as redes WAN. Neste curso, vamos focar mais nos padrões utilizados nas redes locais, dentro de empresas, prédios, edifícios e campos. O padrão Ethernet define um esquema de comunicações utilizando as duas primeiras camadas do modelo OSI, as camadas física e enlace. Apenas para comparação, como curiosidade, o padrão TCP/IP traz especificações a partir da camada 3 do modelo OSI. O Ethernet surgiu na década de 1970, onde suas bases foram criadas a partir de diversas pesquisas e protótipos iniciais. Mas somente no ano de 1983, o Ethernet se tornou um padrão publicado pelo I3E, ou IEEE, sob o número 802.3. I3E significa em inglês o Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Um de seus principais criadores foi Robert Metcalfe. Na época, ele era um funcionário da empresa Xerox. Posteriormente, ele foi o principal fundador da Tricom. Depois do curso, você poderá ver uma entrevista com Robert Metcalfe. O I3E 802 é uma família de padrões que tratam de comunicações em rede de computadores. A família 802 não traz apenas o padrão Ethernet, mas também há alguns outros padrões bastante conhecidos. Todos eles definem comunicações nas duas primeiras da camada OSI, física e enlace. Os mais conhecidos padrões 802 são 802.3, que é justamente o tema deste curso, 802.11, que trata das redes sem fio conhecidas como Wi-Fi, e 802.15, que trata de redes pessoais, como por exemplo o Bluetooth. Apenas por curiosidade, além das camadas 1 e 2, o modelo OSI apresenta outras 5 camadas, em ordem: rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Vamos focar
no padrão I3E 802.3, o Ethernet. Como já dissemos, ele foi lançado em 1983. Seu objetivo é definir protocolos físicos de comunicação entre equipamentos, como por exemplo computadores, switches, roteadores, hubs e similares, principalmente em atuação de redes locais. Inicialmente, o método de acesso era o CSMA-CD, sobre cabos de fibra ótica e par trançado. Hoje em dia, com utilização de switches e alta velocidade, esse método de acesso não mais é utilizado. Além disso, há também padrões 802.3 para comunicação em cabos blindados, cabos coaxiais e backplanes de equipamentos. Mas não trataremos profundamente esses tipos de mídia aqui. O 802.3 possui diversos subpadrões de comunicação, um para cada velocidade ou tipo de meio físico. Cada um deles possui um nome no tipo 802.3NN, onde NN é uma ou mais letras sequenciais, por exemplo, 802.3AF. A cada tecnologia de Ethernet que vamos ver nos próximos slides, vamos dizer, quando pertinente, o tipo de padrão a qual ele pertence. A cada interface Ethernet há também um nome associado. Esse nome tem um padrão como segue: AA-BBBB-CC, onde AA é sempre a velocidade de transmissão desse padrão Ethernet. Ele pode ser em megabits por segundo ou gigabit por segundo, conforme a notação. Por exemplo, o número 100 indica a velocidade de 100 megabits por segundo. 10G significa 10 gigabits por segundo, que é o mesmo que 10.000 megabits por segundo. Em seguida, o próximo campo, que é o BBBB, define o modo de transmissão. Quase todos os padrões Ethernet utilizam a banda base como modo de transmissão. Na banda base, um único sinal ocupa toda a banda do meio físico. Na banda larga, o meio físico é compartilhado por diversos sinais em frequências distintas. Somente houve um padrão Ethernet que utilizou a banda larga, mas esse padrão não é mais utilizado. Todos os outros hoje são banda base. Por último, o campo CC traz as características específicas do meio físico que é utilizado por essa interface, como por exemplo a distância máxima do cabo, quando não anotado em centenas de metros, qual o tipo de meio físico, como por exemplo par trançado ou fibra ótica, mas também pode ser um backplane ou cabo coaxial, e a quantidade de pares ou fibras requeridos para essa transmissão. Esse campo também pode indicar alguma coisa sobre o comprimento de onda utilizado quando a mídia é fibra ótica, o método de sinalização ou algum outro fator pertinente. Exemplo: 10 base T significa uma rede Ethernet na velocidade 10 megabits por segundo, um modo de transmissão banda base sobre cabos de par trançado de 2 pares. Alguns fabricantes podem fazer padrões próprios compatíveis com a Ethernet, fora da família I3E 802.3. Às vezes citaremos alguns deles, mas não trataremos essas tecnologias a fundo. A partir de agora, vamos analisar com mais detalhe cada um desses padrões, principalmente aqueles mais utilizados e que ainda são utilizados em larga escala. Como dissemos, apenas um padrão Ethernet em banda larga existiu, o 10BROAD36, para cabo coaxial em padrão TV a cabo. Apenas um lembrete: não confundir bit por segundo com byte por segundo. Bit por segundo é denotado com a letra B minúscula, enquanto byte por segundo é com a letra B maiúscula. A primeira velocidade largamente utilizada Ethernet foi de 10 megabits por segundo. Hoje, 34 anos depois,
já chegamos à interface de 100 gigabits por segundo, um aumento de 10.000 vezes nessa velocidade em 34 anos. Isso nos deixa a média de 31% de incremento a cada ano, sem interrupções, por mais de 3 décadas. E tudo indica que essa velocidade vai continuar a crescer num ritmo semelhante. No próximo slide, temos o roadmap para o Ethernet, que foi publicado no ano passado, em 2016, pelo Ethernet Alliance. Podemos ver, na base do desenho, o início de tudo, com a Ethernet a 10 megabits no ano de 83. Se seguirmos a estrada, veremos que estamos hoje chegando próximos à saída de 200 e 400 gigabits por segundo. Mas o mapa não para por aí. Podemos ver, próximo ao horizonte, velocidades superiores ao terabit por segundo. Nos próximos slides, veremos velocidades desde 10 megabits por segundo até os 100 gigabits por segundo.